Pois é, aqui o nosso Boa Tarde Bahia, hoje às margens do Mar Nosso, aqui direto do Hotel Vila Galé. Satisfação em poder conversar com Fafá de Belém, que logo mais será oficialmente cidadã soteropolitana. Fafá, me conta a expectativa e a alegria de receber esse título. Muito boa tarde. Boa tarde, querido, boa tarde, ouvintes. Eu digo que eu espero honrar esse título da mesma forma que eu me sinto muito honrada desde o momento onde foi ventilada a possibilidade de eu recebê-lo. Ontem eu conheci o vereador Felipe Santana, a quem eu sou muito grata, porque quando a gente escreve a história da gente vai escrevendo, né? A vida vai nos dizendo coisas, a vida vai nos levando por caminhos, uma caminhada linear. Eu sou guiada sempre pela minha paixão. Então, se você olhar qual é a minha música é que me emociona naquele momento. Então, se é carimbó, se é sertanejo, se é cantar Chico Buarque, se é fazer um disco de fado, o meu coração bate, eu vou ali naquele caminho. E nunca pensei em ser cantora, a música sempre me arrebatou. Eu costumo dizer que a música é a minha amiga mais remota, da primeira infância. E ela sempre me pegou pela mão, nos momentos de alegria, no momento de tristeza, nos momentos de comemoração, nos momentos de solidão. A música, alguém escreveu alguma coisa que falou o que eu estava sentindo naquele momento. Então, quando eu sou convidada a virar, entre aspas, cantora, eu achei estranhíssimo, porque eu queria ser psicólogo. E aí a vida foi acontecendo, quer dizer, eu tinha 16 anos, durante 2 anos o produtor, que é o Roberto Santana, ficou correspondendo com meu pai até eu fazer 18, com 18 eu podia pensar o que eu queria fazer na vida, até os 18 ninguém saía de casa. E virei Fafá de Belém na Bahia, no Teatro Vila Velha, em janeiro de 1975, ao lado de Sérgio Ricardo e Valtinho Queiroz. Tempos depois, 3 meses depois, que eu não conseguia ir embora da Bahia, ia todas as lavagens, fiz grandes amigos, ia para as festas de rua e me divertia. Era uma menina de 18 anos há 50 anos atrás, né? Graças a Deus, essa menina ainda está em mim, mas com 69 anos. Mas é isso, a Bahia sempre fez parte. É isso, como você citou, o Teatro Vila Velha. Certa vez, eu entrevistei Valtinho Queiroz para o meu TCC, Faculdade de Jornalismo, e eu sempre muito aficionado em temas de novela, de filmes, trilhas sonoras. E Valtinho é uma figura marcante, e ele citava você com todo o carinho do mundo, foi porque suas músicas também embalaram diversas trilhas de filmes e novelas, e ficam no imaginário. E muitas músicas dele, de Edil Pacheco. Enfim, eu lembro que eu vim pra cá e era para fazer 3 semanas, uma semana de ensaio, uma outra semana de shows e mais uma de divulgação e outra dos shows. Eu fiquei na casa do grande percussionista de Djalma Correia, que naquela altura era casado com a Lucinha, que é uma bailarina maravilhosa, e a Maralina. E fui ficando. Roberto foi embora e eu digo, você vai em seguida. Eu não ia embora. Então conheci muita gente, fiz amigos e aí fizemos um show. Primeiro eu participei de um show do Bedengó, ali na Casa da Cultura Alemã, que acho que era a Casa Goethe, né? O Goethe fica ali no Corredor da Vitória. No Corredor da Vitória. E aí depois, vamos fazer um show com você. Então era eu, Alcivando Luiz, Djalma Correia. E fui ficando pelas ruas de Salvador, de lavagem em lavagem, e até o dia que o Roberto me ligou dizendo que eu tinha que voltar para o Rio, porque havia uma possibilidade de eu gravar uma música que estava numa novela, que era a novela Gabriela. Essa música estava encomendada para Maria Creuza. Quando o Roberto foi lá buscar Maria Creuza tinha acabado de ser internada com uma crise renal ou de apêndice, não lembro direito. E ela não poderia, não tinha uma estimativa nos próximos 15 dias dela fazer qualquer coisa. E aí, ele disse, eu tenho a cantora. E era eu, que estava aqui, ninguém sabia quem eu era. Mas junto com ele disse, eu tenho a cantora, mais 2 produtores disseram, nós temos a cantora. E aí, recentemente, no livro do Boni, eu descobri que ele ouviu e disse assim, é essa. Aí disseram, não, mas ninguém sabe quem é ela. Falou, mas é essa. Essa tem a voz que eu quero.
E aí alguém disse, não, mas ninguém sabe de onde ela é. Falou, então, porra, então bota a menina que ninguém sabe quem é e anuncia na Rádio Globo, rapidamente ela aparece. Não foi preciso, porque era um pequeno boicote interno, mas no final da tarde comunicaram a Roberto Santana, e aí um mês depois eu explodia no Brasil inteiro sem saber direito o que era isso. E de lá pra cá nunca parei. Então Valtinho é muito importante na minha carreira. Aí depois, no primeiro disco, tem Pode Entrar, que é uma poesia das músicas mais bonitas assim da música brasileira, né? Que é de Valtinho Queiroz. Aí tem Filho da Bahia, aí tem Estrela Radiante, aí tem Carrinho de Linha, muita coisa. Agora, você falando da questão da Bahia, de lavagem, puxando agora um pouco para religiosidade. Eu, por exemplo, sou devoto do Senhor do Bonfim, faço parte da Irmandade do Bonfim. A gente tem essa devoção muito forte, como no Pará, como em Belém, tem o Círio de Nazaré. Uhum. Eu queria saber contigo, você que tem um projeto, que é a Varanda de Nazaré, você que busca sempre valorizar não só o aspecto cultural, mas e principalmente religioso, porque você é uma pessoa religiosa e sabe da importância disso para a condição da sua carreira. Foi fundamental essa questão da religião para você? Bom, a gente nasce nos braços de Nazaré, em Belém. Não interessa a sua religião, se você não tem religião, você primeiro Círio nos braços de alguém. Todos estão presentes. Então é uma procissão católico-mariana, né? Mas é de todos. Então todos, de todas as religiões, estão no Círio, até quem é ateu, até quem não tem religião. É uma procissão de fé. Então, hoje até as igrejas evangélicas, que são um pouco mais reticentes, abrem as portas para receber romeiros que passam mal de calor e para distribuir água, jogar água na cabeça dos romeiros e dar água a eles. Então, Nazaré, para nós, é a nossa mãe, nossa mãezinha, nossa confidente. Ela é Nazinha, Nazoca, Nazarezinha, Nazita, Nazica, entendeu? E Nossa Senhora de Nazaré, para quem não tem tanta intimidade. Há 15 anos, porque toda vez quando eu saí de Belém, todo mundo me cobrava porque todo mundo falava de Aparecida e não falava do Círio de Nazaré. E eu fui entendendo, eu sempre levei muita gente para assistir ao Círio, amigos, enfim. E comecei a me perguntar também o que essas pessoas faziam fora do Círio. Pessoas que não tinham nenhum treinamento, porque não escola de hotelaria, nem de restauração. Como é que eles recebiam, serviam, como é que eles atendiam, o que eles faziam na vida fora do Círio. E aí tive a ideia de fazer um espaço exatamente como um camarote de Carnaval da Bahia, porque eu lembro do Carnaval da Bahia, quando na época de Valtinho Queiroz, que a gente saía do bloco do Jacu, as pessoas dormiam na praia, o papel do acarajé, não tinha corda, não tinha segregação, mas também não tinha nenhuma estrutura para quem quisesse vir de fora para assistir esse fenômeno, né, cultural que é o Carnaval da Bahia. E a partir dos primeiros camarotes de Lícia Fábio, Daniela, Maurício Magalhães, enfim, começa a se transformar o grande evento, um evento que pessoas que venham para assistir a cultura dessa cidade, desse país chamado Bahia. E aí aí encontrei o Maurício Magalhães, por acaso, não existe acaso. E aí ele conseguiu tirar da minha cabeça e passar para o papel. E há 15 anos fizemos a primeira Varanda de Nazaré. E esse ano comemoramos com muita alegria o que é o mergulho no paraencismo. Assim como no Carnaval é o mergulho da baianidade, é o mergulho no paraencismo. Primeiro era só para assistir aquele fenômeno que é a procissão. Aí nós abrimos mais um dia que era para receber com a música do Pará, que é transversal. O Pará vem desde a música erudita ao bolero, passa por todos os ritmos. E aí antecipamos mais um dia, os convidados chegam na quinta-feira e mergulham no Pará raiz. A gente vai para uma ilha ou a gente vai para o Igarapé, e aí eles veem como é que se tira o açaí sem qualquer gourmetização, entendeu? De que forma se lava o açaí para se cuidar que ele não tenha barbeiro, como é que você primeiro joga água pelando para matar toda qualquer possibilidade de infecção ou de contaminação. Então isso tudo é vivido durante um dia todo muito tranquilo. Aí a pessoa faz o moquém, faz o peixe. Então, uma amiga minha chama a Luísa Helena Trajano, que é dona do Magalu, né?
Ela me disse, Fafá, quando chega no sábado, todos nós somos paraenses. E eu acho que é isso que a gente tem, a fé como um caminho de vida. Eu não acredito nada que se faça sem fé, sem acreditar muito profundamente. A fé é que nos move, a fé é que nos faz acender uma chama quando todos dizem que o teu caminho tem que ser outro e teu coração pede um caminho diferente dos outros. É a fé que te alimenta, é a fé que te fortalece, é a fé que te conduz. Então não tem como viver sem ela. Fafá, pra gente pessoa muito politizada, faz parte da trajetória política do nosso país, da redemocratização. Eu queria saber a tua opinião a respeito do cenário atual, da política de cultura, da fomentação dos artistas. Qual é a tua análise sobre o que a gente tem vivenciado hoje no país? Bom, antes de mais nada, nós temos que falar cada vez mais que criaram um monstro da Rouanet, e a Rouanet é apenas uma lei onde você tem que fazer. Quem faz a opção não somos nós, o governo não dá um tostão, nem favorece ninguém. É uma lei que você tem que inscrever um projeto, esse projeto passa por uma análise em vários setores, da validade dele cultural, da importância dele culturalmente, de que forma ele agrega a cultura do país. Não é uma coisa que vai lá e faz. E depois que você tem essa lei aprovada, você vai atrás de patrocinadores que abram mão de parte do imposto e em prol da cultura. Aí depois que tudo está pronto, passa por uma outra análise e esse dinheiro nunca vai para a mão do artista. Ele vai direto para as pessoas que proporcionam realizar o espetáculo. Então, demonizaram a Rouanet, mas enquanto liberavam dinheiro de prefeituras de 10 mil pessoas, dinheiro da saúde, da educação, para fazer eventos que, enfim, completamente inadequados ao tamanho do dinheiro que se recebia, para o tamanho a quantidade de pessoas que assistiam aquele espetáculo. Então, é preciso que a cultura seja respeitada. Acho que a Margareth está fazendo um legado muito interessante, porque a Margareth é uma pessoa muito séria, muito delicada, a equipe dela é seríssima, entendeu? E dentro da estrutura do Ministério da Cultura, há funcionários de mais de 40 anos, focados em analisar e em não deixar passar o que seja truque. Então é bom a gente reescrever isso, porque o ódio das pessoas está tão grande em relação à consciência que são fake news para convencer a não seriedade de pessoas sérias e a seriedade de pessoas que não têm seriedade nenhuma.